Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 5 do podcast Qual é a Questão? Como é que vocês estão? Tô aqui com o Bruno. E aí, Bruno, E aí, beleza? pessoal, beleza? E vocês, como é que todos estão aí? Boa. Galera, antes de mais nada, queria que vocês já deixassem o like aqui aqui na descrição e já assinasse e já acompanhasse, fazesse o comentário. Coloca aí o que que você quer ouvir, o que que você gostou da edição também. Coloca aí quem você quer que a gente entrevista, coloca aqui que a gente vai atrás de vocês também. Só para dar um contexto, aqui é o podcast, eu e o Bruno, somos da área de prevenção à fraude, segurança, e a gente vem trazer convidados que tragam temas interessantes, temas de educação, de tecnologia, prevenção a fraudes e qualquer outro tema que você também curta e comente aqui com a gente, tá bom? Brunão, o nosso patrocinador também, tá aí hoje. Vamos falar do cascalho, então. Vamos falar do nosso patrocinador, a IS Security. O que é a IS Security? É uma consultoria especializada em prevenção à fraude, investigação e cibersegurança. A gente ajuda a sua empresa a, a melhorar e a implementar processos de segurança robustos. Apoia vocês no que for necessário, com parcerias, enfim, recomenda os melhores parceiros. E temos uma linha voltada para a educação, temos novidades em breve aí, Isso aí, uma novidades em mentoria boas. que nós vamos fornecer dentro de quem quer trabalhar com prevenção a fraudes e segurança. Então vale a pena vocês conferirem novidades em breve. E S Security, lembre desse nome, acompanhe aqui nos Um QR cards, Code QR aí, deve estar Code, passando por aí. deve estar aqui na cabeça dele aqui, Provavelmente. é mais bonito que ele. Bom, vamos falar então da nossa convidada, né? Andréa Rufino, a nossa embaixadora de prevenção à fraude. Ela é apaixonada por prevenção, cibersegurança. Começou lá na área de TI na Varig, depois foi gerente de projetos do eBank Max Blue, passou pelo Deutsche Bank, head de digital na W McCann, responsável por marketing aí, passou por Emailage, LexisNexis, Feedzai e agora é Providented. Ela é criadora e realizadora de encontros aí colaborativos focados em prevenção. É algo que a gente discute muito, que precisamos nos falar constantemente, precisamos tirar o lixo para fora, vamos dizer assim. É entusiasta de prevenção à fraude, ajudou a idealizar aí o evento Fraud Day, nós vamos falar disso aqui um pouco. E tem criado conteúdos, enfim, para o desenvolvimento aí de uma sociedade mais robusta que entenda mais de prevenção à fraude e assim a gente ajuda a melhorar a nossa economia e o desenvolvimento social. Sim, assim como eu, ela também acredita que os profissionais de prevenção à fraude têm um papel muito importante no desenvolvimento social. Então, André Rufino, no meu tradicional. Nossa, aplaudir! Seja muito bem-vinda, Dea. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui. Agora, acho que, né, pra gente quebrar um pouco do gelo, conta pra nós quem é a Andrea. Conta pra Quem é a gente um Andrea pouquinho. pela Andrea? E fica à vontade. É estranho isso, né? Mas tá bom. Eu sou mãe de um monte de gente, um monte de cachorro, ex-mulher de um monte de gente também. Estou animada, acho que, e tenho energia para poder fazer as coisas às vezes se moverem mais rápido. Muito organizada, acho que é por isso que eu consigo escrever e ter algumas coisas interessantes no currículo, mas acho que é isso, né? E eu sou apaixonada pela história de viver numa sociedade mais segura. Isso é o que me motiva, acho que há muitos anos, que é todo mundo contra o fraudador. E como que a Andrea veio parar lá da Varig,
né, caiu aqui, prevenção à fraude, eu gostei disso, gostei do assunto, gostei de incentivar, quero me aprofundar, e aí passou por todas essas empresas de risk solution, vamos dizer assim, e com esse entusiasmo em oferecer soluções. Como é que foi foi por acaso? Na verdade, bom, tudo na vida é por acaso, né? A gente nunca sabe qual é o caminho que a gente está Uhum. pegando, de repente, quando você vê, você já chegou. E prevenção de fraude, eu acho que é o caminho que ninguém nunca pensou. Tipo, nossa, quando eu era criança, eu falava, eu vou ser prevenção de fraude, né? Ninguém fez isso. Então, assim, é uma coisa que a vida vai te levando quando você vê, você é apaixonado. Eu não conheço um profissional de prevenção de fraude que não seja de perícia, de investigação, law enforcement, que não seja apaixonado pelo que faz. É aquele cara que sai no meio da ceia de Natal, que às vezes furou com o melhor amigo numa festa, porque aconteceu um BO. A gente tem até um personagem que chama BO na BO. prevenção, grande BO. Que é isso, são pessoas que tentam resolver e que se importam, né? Que param o que está fazendo. Então, essa é uma característica, e acho que eu tinha e não percebia, de tentar resolver as coisas. Mas acho que de Varig, de TI, para o que eu faço hoje, eu acho que eu tive uma facilidade maior de todo mundo de TI em conversar, em conseguir exemplificar ou trazer algo bem complexo numa linguagem que diretores que não eram técnicos conseguiam entender. E acho que esse foi um facilitador de eu sair de TI para marketing, e de marketing ser trazida por uma figura, essa eu vou falar o nome, pela Luciana Lello, que foi a general manager da empresa lá atrás, que falou, não, ela me chama de Dedé. Ela falou, Dedé, você vai vir para cá, eu preciso de você, você consegue resolver. E foi assim que eu entrei na e-mail Age, em prevenção de fraude, com vários desafios, desde o começo do nome, porque a gente ia para eventos e todo mundo falava assim, antes parou de e-mail. Eu falava, não, e-mail Age, a idade do e-mail. Aí eu falava, ó, o cara, falei, cara, eu pego o comportamento, então o teu e-mail tem 10 anos, ele tem uma credibilidade muito maior do que se ele tivesse 3 dias. Que é mais ou menos que Approve. Agora vamos fazer o jabá, né? Approve faz a mesma coisa com o celular. Eu tenho o celular há 10 anos atrelado àquele número, estou fazendo uma abertura de conta, pô, é o cara. Eu tenho o celular que tem esse número atrelado, esse CPF atrelado a esse número há 3 horas, e estou abrindo uma conta, pedindo um crédito, pô. Então, assim, é só trabalhar. Se não trabalhar nem a verificação, trabalhar a anomalia das informações, você já fala, opa, aqui é uma série esquisita. Já não vou. Então, assim, algumas informações. Então, acho que eu enrolei, mas voltei a... Não. Eu falo para burro, gente. Quem não me conhece sabe que eu falo. Não, mas por exemplo, Perdão. até quem está assistindo a gente, às vezes está passando até por um momento. Nessa trajetória sua, você observou essa oportunidade de mudança do seu conhecimento de TI para comunicação dos executivos, dos diretores que precisavam? Eu posso contar? Claro. Real? Eu, muitas vezes em reunião, pedindo mais verba para um mainframe, para coisas assim, parrudas, hardware, quem diria software. E aí os caras, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Aí chegava o cara do marketing e falava, vamos fazer uma festa no Rio de Janeiro, a gente chama todas as agências, porque o cara assinava 1 milhão, 2 milhões, tô no lugar errado. Eu quero ir num lugar que eu possa fazer passar uma mensagem importante e tudo, mas pô, TI a gente sofria muito com o dinheiro. Todo mundo me acordava no meio da madrugada que caiu o servidor, e eu nem na festa eu tinha sido convidada. Então, assim, eu não estava vendo vantagem disso. Eu queria ser um cara do. Acho que foi isso, mas também foi a habilidade técnica no mundo, que a internet era nova. Então, precisava de alguém que entendesse de comunicação, porque ninguém sabia se webmaster, web designer,
ficava debaixo de controladoria de TI, de marketing. Então eu sabia código, eu sabia TI. E eu tinha alguma facilidade de comunicação. Então, acho que Porque foi hoje, muito. Quando eu vi, eu já estava. o profissional, o Bruno sabe com o tanto de, de analista que já passou por você, que comunicação é realmente uma falha no gatilho do profissional de TI, de segurança. Ou ele é muito bom, né, por ser nato, Sim. ou ele é praticamente zero. Foram dois processos, inclusive, que eu costumo dizer que eu saí da investigação pura para abrir meu leque para prevenção, para estratégia, Uhum. porque, primeiro, eu vi um caminho mais fácil para gestão, mais rápido. E o aprender a me comunicar também foi importante, né? Hoje até, né, participei de alguns painéis, palestras e tal, que o pessoal, você fala bem, mas faz dificuldade Para chegar, para para você chegar, não sabe o que eu e passei. aí, assim, até, né, eu como hobby, tinha banda, era músico e tal, tocava guitarra e cantava, então esse processo até foi mais fácil, assim, do trazer do palco para cá, né? Mas realmente é bem complicado e a outra dor é verba, né? Então, Quanto É, então. prevenção à fraude, prevenção, você agora. entra já falando, precisa disso, 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 disso para fazer, pô, Uhum. falta diretoria, conselho virar para você e falar assim, não, mas achei que dá para você fazer isso no Excel, não dá? Você não consegue fazer, mano. E você? O que dá para fazer? Esse ponto também é muito difícil, você fazer enxergar que você fazer a gestão executiva, parar de ver como custo e como despesa e enxergar como investimento, né? Gestão, a gente até comentou, gestão não é gestão de perda, é gestão de fraude, né? Uhum. E assim, trazer também que a prevenção de fraude é uma questão estratégica. Se ela é repensada desde o começo do produto e ter alguém que fale sobre isso e que traga talvez o assunto prevenção de fraude no dia a dia, facilita processo, melhora tecnologia e melhora a vida do usuário, né? Então, acho que tudo isso junto move mais rápido uma sociedade mais segura. E essa questão de você conseguir falar, porque não é um assunto que todo mundo fala, nossa, que legal, deixa eu contar. Final de semana, eu levei um golpe. Não é, Não é é um dos negócio que melhores. você quer falar da praia, você quer falar da comida gostosa, que você sabe cozinhar. Então, assim, no começo, quando eu comecei a falar sobre prevenção de fraude, era um tabu. Então, acho que até hoje há uma dificuldade das empresas explicarem o que elas fazem, porque ela fala, vou resolver o seu problema. Como? O quê? Então, assim, uma comunicação B2B e de prevenção de fraude, se você conseguir ser pontual, listar as dores, começar, fica mais fácil para você se comunicar e a questão do outro entender. Porque a semiótica da linguagem é isso. Eu posso falar o que eu quiser, mas se eu estou falando e você não está entendendo, não é muito eficiente. Não, é um ponto até que eu vou trazer um gancho, Uhum. né? O Richard também deve sofrer, entre aspas, com isso. Eu recebo, acho que diariamente, pelo LinkedIn ali, venha conhecer a minha solução, que Verdade. blá 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 Ah, blá para suas transações. Aí eu olho e falo assim, mas cara, eles nem entraram para ver o que minha empresa faz. Assim, hoje, né, a gente está inserido num nosso grande business, crédito consignado. Ah, E eu recebo lá, torne suas transações de Pix. Cara, vai olhar o que eu faço primeiro, né? se vê que louco. É o mesmo. Esse tipo de marketing leva ao mesmo conceito do phishing genérico. toca pra Tipo, cima. você nananã, caiu, você precisa ligar para a central, você nanã, não fala, você, não pesquisou quem é você, não tem informação, não sabe o que a sua empresa faz, fala uma coisa que não faz, não tem nem pé nem cabeça. Então, assim, para nós, no LinkedIn fica muito mais simples da gente notar que é uma notícia genérica. E é o mesmo conceito do phishing, ou seja, o marketing
mal feito, usado usando o mesmo princípio do phishing, de jogar uma mensagem genérica, caiu quem caiu, né? E eu acho interessante porque dentro, a gente estava falando de algumas empresas lá fora, né? Antes de entrar aqui, de algumas soluções, e pode perceber que é sempre por exemplo, eu como gestor que vou olhar e falar, isso aqui pode me ajudar. E aí eu saio, conhece alguém, e sempre acaba caindo, né? Acho que em todo esse contexto de falar. Então, talvez o marketing dessas empresas que oferecem soluções, até aqui do nosso lado também, quando a gente fala da IS, consultoria e tal, eu acho que tem que ser um pouco mais assertivo, um pouco mais de imersão no entendimento do que a empresa faz, né? Eu acho que bom, eu vou falar agora o que eu acredito mesmo. Eu acho que a gente tem que estudar, fazer lição de casa, né? Então, quando você fala sobre um assunto, conheça ele, né? Então, assim, e vem da técnica B2B, não tem nada a ver com prevenção, eu vou falar para marketing, mas a venda técnica, ela exige um detalhamento. E assim, por que você vai contratar uma solução se você não sabe qual é a dor que ela vai resolver, né? Então, Exatamente. o princípio disso. E tem que ser menos genérico, um pouco mais assertivo. E acho que foi justamente esse o caminho que ficou natural para mim. Eu tinha que pensar como um usuário e explicar o que aquela solução vinha, né? Outro dia foi até engraçado, eu recebi assim, aumente suas vendas com o meu. Aí eu olhei e falei assim, mano, o cara viu que eu sou de prevenção. Ou ele soltou, né? Acho que eles ficam soltando millions e quem cair, caiu. Não sei se é muito Mas eficiente. o contrário também por exemplo, não tá no LinkedIn, mas no Instagram, hoje, quando o cara vai fazer a fraude, ele usa até tráfego pago e ainda direciona as campanhas para o público e as pessoas exatas de quem que ele tá fraudando, de quem que ele tá se passando. Então, o contrário, o cara é muito assertivo também. Fraudador estuda. Fraudador claro. É isso, ele estuda o que não existe mais. Não existe mais o cara que falsifica o cheque, vai na agência tentar sacar. Não é, a fraude ficou muito mais refinada, né? A fraude é extremamente profissional e às vezes muito departamento de prevenção de fraude ainda é manual. Então, assim, é o Fraud as a Service contra o sem Prevention as a Service, né? E é interessante esse gancho, né? A gente estava discutindo, a gente discute muito, Richard e eu, sobre esse conceito de Prevention as a Service. Que eu acho que ainda é algo muito fechado, um tabu assim que não vou passar minha estratégia para você, mas acho que você nem precisa passar a estratégia, né, com tanta profundidade. E eu acho que tá na hora da gente começar a falar de Prevention as a Service e pelo visto você também acredita que é um caminho que a gente precisa tomar daqui para frente, né? A tecnologia está aí, quantidade e volume de dados. Então, antes os golpes, principalmente, e mesmo fraudes, parecia alguma coisa surreal, distante, e a gente escutava, nossa, lá uma vez eu ouvi falar. Hoje é uma coisa sensível para todo mundo. Então, assim, todo mundo, você pega um Uber, você pergunta, você fala de qualquer coisa sobre, meu primo, eu, ontem, amanhã. Então, assim, todo mundo está suscetível o tempo todo. É uma coisa que está na cara do gol, né? Então, e não adianta, existe a Fraud as a Service. Hoje se vende na Dark Web, na Deep, não precisa nem ser na Dark, na Deep. Você tem scripts, você tem bibliotecas de malware, de apps de malware, você vai comprando, montando o seu Fraud as a Service, e você não vê do outro lado as indústrias se organizando, se unindo na mesma proporção. Eu vejo iniciativas dos bancos tradicionais, então, assim, várias operações que eu tiro o meu chapéu, Operação Tentáculos, Polícia Federal,
tem várias. Eu fui para o workshop, o primeiro workshop do Nordeste de Prevenção de Fraude do Piauí, onde você vê Big Tech, Anatel, todo mundo conversando sobre esses temas, mas ainda eu acho que ainda tem muito caminho para andar. E essa união, essa colaboração é que vai fazer a diferença em termos de sociedade, em termos de tecnologia e para o público final. Esse dinheiro que está em fraude, em golpe, lavagem de dinheiro, cyberataque, não volta para a sociedade. Então, uma coisa que todo mundo fala, não, foi o golpe, não, ele é golpista. Cara, esse cara está cometendo um crime, tirando esse dinheiro de circulação, que seria para a educação, para a saúde de uma família, para coisas para a sociedade. Esse dinheiro vai para o crime, para lavagem de dinheiro, tráfico de órgãos, vamos falar coisa séria? Vai para tráfico de órgãos. Você acha que só tráfico de droga não é grave o suficiente, ou de armas? Então, assim, vai para coisas muito punks. São assuntos punks. E tira de circulação das coisas que deveriam ir, né? A gente tem ainda muita cultura do jeitinho e do, tudo bem, o cara precisa se virar, ou, tinha dinheiro Tinha mesmo. dinheiro, foi dele, foi do banco, tirou do cara. O banco ressarce, Tirou porque e não é bem assim. Eu já ouvi gente falar que emprestar sua credencial do banco para outra pessoa mexer é ilegal, mas não é amoral. Aí você fala, quê? Não entendi. Porque o cara acha, não, só emprestei para ele. O cara tá usando como uma conta laranja. Bom, e aí? Não, mas eu só emprestei, não vê a gravidade. Então, assim, é grave. E é um problema social. Quando você vai avaliar a conta laranja, por exemplo, você vê ali o indivíduo com conta aberta em todas as instituições que você imagina. É isso mesmo. 20, 30, 40 contas. Cara, não é possível que esse cara tenha aberto porque abriu. Ele abriu justamente para poder emprestar e ganhar dinheiro emprestando conta, porque um percentual fica com ele do que é captado, vamos dizer assim, né? Os caras são sérios, organizados mesmo, né? E tem a conta laranja que o cara sabe que emprestou suas credenciais, ou às vezes abre a conta, posso usar sua conta para transferir um dinheiro da minha prima? O cara pega e dá o negócio. Então tem os laranjas intencionais, que às vezes ganha com isso, e tem o... né? Não, mas assim, eu falo, mas eu sou muito respeitosa com a vítima, porque assim, não é justo, né? Então, assim, não empresta credencial. Eu vim hoje falando com o Uber, ele falou, porque os colegas pedem empréstimo. Eu falei, olha, empréstimo você perde o dinheiro e o amigo. Então, você já vai perder o amigo de qualquer jeito. Não perca o dinheiro, não empreste. É verdade. É bem verdade isso. E voltando nessa história da gente se falar e fomentar cada vez mais integração, eu quero que você conte um pouco do que é até a imagem, né? A origem do Fraud Day. Como é que ele foi pensado, idealizado? Acho até, se possível, que é importante, até porque no último Fraud Day mesmo, os idealizadores, né, fizeram um painel ali. Eu vi porque foi antes do meu, foi um antes do meu, então eu tava na coxia, vamos dizer assim, para entrar e avaliei ali. E eu dentro do mercado, acho que eu vou desde o primeiro. De algum jeito ou de outro, eu vou desde o primeiro. Eu acho importante, né? Eu lembro até que algumas pessoas comentaram, mas antes do primeiro, né? Não, mas isso aí vai ser para vender solução, né? E não foi. E não foi. E não vem sendo, né? Tem assuntos muito importantes ali. E eu tive o prazer de ser painelista, falar de meios de pagamento, da evolução da IA, enfim, das fraudes em meio de pagamento. Mas como é que foi esse processo da idealização, do vamos fazer,
vamos chegar nesse evento e patrocínio e quem junto com você encabeçou esse processo que você puder contar, acho que vai ser bastante agregador. Olha, eu acho que muita gente já pensou nisso em colaboração. Tinha havido um caso num segmento onde a gente viu que um grupo ajudou o outro, eram concorrentes de um segmento, e um foi ligando para o outro, como é que você fez para barrar a prevenção de fraude, a fraude? Eu usei tal solução, usei aquela e tal. Então, a gente conversando sobre esses causos, várias pessoas. Então, assim, tinha a diretora de vendas da Emailwade, tinha o marketing, o Renan, tinha várias pessoas juntos numa sala, a Lívia era a diretora, e aí foi comentado sobre a ideia de ter esse momento de colaboração, que fosse alguma coisa onde pudesse fazer network, as pessoas conhecerem para poder se sentir confortável em pedir ajuda, em compartilhar as melhores práticas, e todos juntos contra o fraudador. Então era assim, o nosso concorrente é o fraudador, e ser agnóstico. Então vamos, todas as indústrias, vamos lá. A gente sobe todo mundo junto no palco. E essa ideia surgiu numa reunião, foi levada para os 2 gestores das empresas na época. Então, a Luciana Lello era de uma empresa, o Tom da outra, eles eram os chefões, eles toparam a ideia, e aí foi a parte de operacionalizar, né? Contar uma história. Acho que o mais interessante desse grupo de trabalho foi conseguir fazer um briefing do evento que contasse, que tinha uma ordem cronológica. Então, assim, começava no onboarding, para quem é de prevenção de fraude, vai fazer todo sentido. Então, começava no onboarding e terminava na investigação. E, na verdade, que hoje, pensando, a investigação ainda tinha que ter tido perícia, investigação, a parte de law enforcement, a parte de polícia, parte jurídica, sei lá. Ainda tem um caminho para contar aí. Mas a gente parou na investigação. E aí, outro desafio, chamar quem fosse conhecedor de causa, que abrisse seu coração para subir lá, junto com o seu par, em outra indústria, falando sobre suas dores. Uma coisa que a gente, lá atrás, a gente não filmava. Por quê? Porque aquilo não era... E, assim, uma tendência na prevenção de fraude, hoje parece uma tendência lógica. E amanhã vem um negócio e faz... E não é mais. Ou a bala que parecia de prato, super, né? No caminho da prata veio... que é biometria facial com deepfake. Deepfake pegou a biometria, que todo mundo... Biometria daqui a 30 anos. Então, assim... Não dá para você falar sobre uma coisa e falar, esse momento vai ficar gravado para a história. Você tem que fazer uma evolução. E a história toda do Fraude, acho que foi isso. Foram pessoas pensando nessa colaboração, gestores falando, pô, vai. A gente operacionalizando esse evento, fazendo uma lógica, chamando. Eu falo, por que aquela homenagem para Fernanda, para Fabiana Sainz, para Luciana Lello, para o Cauê Cardoso, para o Gilmar Maggi, para o Thomas Henrique, para o Leandro Garcia e para o Fábio. Porque esses caras, junto com outros, tinha mais gente na história, que não dava para... Foi um painel que já foi cumprido. Colocar todo mundo no palco. 7 pessoas, 8. Eu tive até que descer do palco, porque não cabia. Tipo, o último, se quiser, assim cai. Então, assim, não daria para ter chamado todos. Mas, assim, ali muito... Todos eles toparam. E num negócio, um nome engraçado, que era um nome que eu já vi várias vezes, de várias pessoas. Cara, muda o nome. É sofrido se eu ouvir Fraudei. Mas o Fraudei foi uma brincadeira. Essa é minha. Eu peguei e falei assim, todo mundo falando Fraud Summit, Brothers Risky, Identity. Eu falei, vamos ser brazuca, porque tem que ser alguma coisa que pegue.
Eu falei, fraudei. Aí todo mundo, mas fraudei também é gringo. Eu falei, não, eu fraudei, você fraudou, não sei o quê. Aí começou todo mundo a rir e foi até para uma votação. E aí todo mundo achou graça, acabou ganhando o nome que eu tinha escolhido. Mas, na verdade, o Fraudei surgiu de uma iniciativa de vários profissionais e os caras que subiram no palco foram fundamentais. Porque imagina você ter toda a ideia, aí você tem uns falando lá em cima que não sabe do que está falando ou sem propriedade. E aqueles caras eram os melhores Sim. em propriedade naquele momento e são, para mim, gênios. Eu sou fã de todos que estavam naquele palco. Eu posso dizer que dentro da minha trajetória nos networkings que fizemos, Leandro, a Fabi também e tal, realmente é isso, né? Acho que muitos profissionais que hoje estão em ascensão beberam da fonte desses Esqueci do Zan. caras. O Zan. Do Zan. O Zan. Também, Deixei você falar, são mas eu ia falar, fundamentais. mas é assim, sempre teve aquela unidade, acho que eles entenderam muito bem que precisava dessa troca. E acho que muita gente bebeu da fonte desses caras e que hoje, né, se lançam aí como expoente, estão em outro momento de carreira. E acho que foi fundamental para marcar o evento, porque justamente não dá para num evento desse ter alguém falando groselha, Né? lá. E acho que assim, também o Fraudei foi o começo de uma nova era para os profissionais de prevenção de fraude. Concordo. Porque depois disso, todo mundo se conheceu cara a cara, sabia para quem ligar. Depois disso surgiu eventos do Mercado Livre, que a Fabiana Sainz encabeçou, que foi o Fraud Prevention, que foi Prevention Talks, que a Fabiana Sainz tocou, eu ajudei, que, pô, tinha gente, a primeira vez que eu vi o Eric Siqueira, que é da Operação Tentáculos, Sim. da Polícia Federal, falando. Eu fiquei assim, cara, olha que legal. Então, assim, veio o Prevention Talks, veio o Connect, veio um monte. E aí, no segundo Fraud Day, no dia seguinte, foi dia 4 de março de 2020. No dia seguinte, eu fui dormir. Falei, cara, Luciana, não vou pro escritório. Tô morta. Fechou o Brasil com a pandemia. E aí eu liguei pro Felipe Held, que era da Conduto. E aí eu peguei e falei, Felipe, não vai dar para deixar essa brecha aí no mercado. Ele falou, o que você propõe? Eu falei, cara, fraud section. Vamos fazer fraud section. A gente fez 23 episódios, ainda nem falavam em webinar, em coisas, podcast. Falei, cara, vamos botar a mesma turma, ou turmas diferentes. Aí ele falou, como é que a gente faz? Eu falei, cara, a cada 15 dias eu decido o tema e convido pessoas que eu acho que têm conteúdo, e os outros 15 dias chama você. Ele falou, tranquilo. A gente começou, vocês vissem, quem falou no Fraud Section, 23 webinars. Cara, lotava. Depois ninguém aguentava, mas na pandemia. Eu vou ver o Caetano Veloso. Então, mas foi a abertura de uma. Eu acho que isso vale ser contado. Foi a abertura de um momento onde as pessoas falaram: pô, funciona a colaboração, funciona falar. Você acha que eu acho que veio trazendo outros, né? Sim, um monte. Nós, por exemplo, nós né? somos, mas veio trazendo outros, inclusive outras iniciativas, né? Até uma que eu acho particularmente muito legal e positiva, porque como gestor eu venho percebendo essa mudança também na atuação, né? Que é o Risk Woman. Para mim é muito positivo. Tô até negociando ali para trazer a Luciana. representante, Agi. Para trazer aqui uma representante para falar da iniciativa que eu acho importante e o que eu percebo como gestor, né?
Algumas contratações que eu fiz, algumas buscas que eu fiz de profissionais, eu vejo que, primeiro, quebrou aquele tabu de uma área masculinizada. Sim. As mulheres vêm se interessando muito mais sobre o tema e vêm se aprofundando muito mais, mas de longe, assim. Eu acho que teve um momento que colocaram as mulheres numa área operacional e os homens ficaram numa parte mais Mais estratégica ou de lançamento de produtos ou dentro de uma instituição financeira numa coisa mais agressiva e deixaram as mulheres no operacional. E esse operacional é a base da prevenção de fraude. Sim. Então, eu acho que foi um mix, né? Não acho que foi uma coisa intencional, porque eu falo, prevenção de fraude acontece, quando você vê, já foi, você já está. Mas eu acho que foi isso. E o Risk Woman foi muito legal, porque, na verdade, se você pensar em meio age, pô, a maioria era mulher. Os homens que me desculpem, mas tinha muita mulher. E a Sim. Luciana propunha, perdão, hein? Propunha essa ligação e essa força. E eu faço parte do grupo, dou pitaco pra caramba. Acho que tem gente que até nem falou demais. E agora vai ter um jantar das mentoras e das mentoradas do grupo, e entre elas grandes nomes que a gente já citou algumas aqui, que vai ser justamente para colaborar e comemorar essa união. Vai ser agora em novembro. Não, eu acho assim muito. Eu já cheguei inclusive, já trabalhou comigo uma menina que, a hora que eu vi o currículo dela, eu falei assim, mas, cara, tá dando um banho em todo mundo que eu Tudo que já tinha. já peguei aqui. Inclusive, na época, a empresa tava voltando no esquema híbrido e ela era de fora de São Paulo. Mas eu fui no RH e falei assim, olha, Cobrou a bronca. eu vou trazer 100% home office. Ah, mas não pode, não sei o que. Eu falei, tá bom. Eu peguei aquilo, sentei com o meu CEO lá, falei, a gente se Preciso. tratava, a gente era bem próximo, né? Falei, ô maluco, eu preciso falar com você que eu preciso trazer essa pessoa e não quero saber se ela tá fora do estado. Não dá para desperdiçar o talento. E E é muito aí, legal. ok, né? É muito legal você poder ter um equilíbrio, né? De pessoas distintas pensando diferente num ambiente que antes era tão masculino, né? Mas você, como um excelente representante e incentivador, você consegue perceber essa evolução, esse crescimento, essa procura como uma base de referência para elas poderem também tenham essa trajetória, serem reconhecidas também, inclusive no evento. Por exemplo, qual que era a principal pelo menos nas primeiras edições, né? Ah, vamos encontrar todo mundo lá, né? Com a maioria homem, né? E na última versão a gente viu que esse cenário já mudou, né? Que o profissionalismo ali foi evidenciado, a solução foi feita antes do precisar ser um homem, né? Sim. E como é que você enxerga esse crescimento e sendo uma referência na área de um papel tão importante assim? Você sabe que no primeiro teve bastante mulher no palco. Susan Postarbo, a Fabiana Sainz, tinha as meninas da Gol, da TAN, então assim, teve bastante, eu vou de ônibus, a Diana, então assim, até que dentro do mix tinha uma porcentagem no palco, e na plateia pouca referência. Hoje eu acho que ainda tem uma distinção, mas a gente tem grandes nomes, gente. Tem tanta gente que eu admiro. A Lia Pilate, do Banco do Brasil. Eu sou fã dela. Lia, assista. A Fabiana mesmo. Tem várias mulheres que eu vejo fazendo. Mas ainda tem que ter equilíbrio. Eu acho que vale a pena pensar diferente, trazer pessoas diferentes, mas não só isso, como um diferencial da mulher, mas de outras regiões. Eu fui no workshop
o primeiro workshop do Nordeste, do Piauí, que eu ajudei a organizar um pouquinho e dei uma patrocinada, pô, conteúdo incrível, são pessoas que estão fazendo coisas inéditas e não estão no eixo Rio-São Paulo. Tem Santa Catarina, que está fazendo várias frentes muito interessantes. O caso lá do doutor Danata, foi assinado depois um acordo com o Maranhão, Pernambuco, o ministro da Segurança, ministro Agora não é Justiça, né? da Voltou a Justiça, ser perdão, Justiça. hein? O ministro da Justiça assinou uma colaboração para poder replicar a história da Operação Integrados. Então, tem coisas que tem assim, tem mulher, tem que entrar mais mulher, tem que entrar outros circuitos, tem que entrar também Polícia Civil, Polícia Federal, investigação, A parte de perícia, colaboração tem que colaboração. ser maior, né? Sim. Sem dúvida. E você sabe que tem um ponto que eu também vejo dessa ascensão até de não deixar a área tão masculinizada, que é também algo que eu comento sempre, foi até a gente discutiu lá no Contraponto quando nós fomos lá, que é a profundidade, né? Acabou aquela era do gestor que, não, sei aqui, ali, e eu falo pro cara fazer e acabou, né? Acho que agora, por exemplo, você não faz, você não consegue fazer a equipe trabalhar se você não der a profundidade, se você não orientar, né? Acho que se você não mostrar para eles que, olha, tem pontos que a gente precisa ver que são esses, eu sei que eu tô falando, né? E eu vejo que principalmente as meninas que eu conheço do Whisky Woman, elas têm muito dessa profundidade de tratamento, né? Eu acho que, assim, a iniciativa delas eu acho que foi legal, tanto que eu convidei, ainda tô negociando ali, mas eu acho que foi muito importante essa unidade delas para se fazerem notar também. Eu acho Sim. que esse é um ponto também que a gente tem que falar, delas se fazerem notar. Sair do anonimato. Exatamente. Porque justamente, eu falei lá atrás, quem tem habilidade talvez para falar ou para escrever, fique mais fácil de ser notado. E justamente a parte técnica, muitas vezes você precisa de um grupo, de uma iniciativa para poder ser notado. Agora, uma coisa sobre a liderança é que hoje também não se espera só um gestor só técnico, um gestor só humano. Existem uma complexidade de especialidades ou de conhecimento que antes era só operacional. Hoje você precisa ter um conhecimento mínimo de dados, estatística, tecnologia. E a comunicação seria um diferencial para todo profissional de prevenção de fraude, né? Sim. Porque se você tivesse a questão de ficar... Porque, assim, eu acho muito difícil que hoje que a prevenção de fraude, o profissional, seja notado no começo do desenvolvimento de um produto. Mas quando você ouvir no cafezinho que alguém está desenvolvendo o produto, se o cara esquecer de te chamar, chega junto. Fala, ouvi lá que tem um produto. Então, a comunicação também. Então, conhecimento de dados, estatística, saber fazer relatórios, saber negociar valores, não, eu preciso, né? Então, você vai ter que ter uma habilidade. Esse maluco mesmo, quando ele caiu lá no meu colo, porque ele começou a trabalhar comigo de uma cooperação que nós fizemos numa instituição, né, que o banco digital ali estava dando alguns problemas, e que o meu diagnóstico foi, eu preciso de um cara com profundidade em cyber aqui, para fazer essa parte forense também, que tenha conhecimento estratégico, mas que também é a parte forense. Legal. E aí ele veio, né, e já falaram para ele assim, ó, você vai responder para um gestor de prevenção. Ele falou, cara, no primeiro dia eu já tava com aquilo na cabeça, eu vou sentar,
O cara não tem ideia do que... E eu vou falar o que tá acontecendo e não vai Não vai entender, vai entender. ser... Aí ele chegou, apresentou tal, rodou lá pela empresa, sentou comigo e eu já falei assim, ó, cara, o negócio é o seguinte, a gente lançou o banco digital, a gente tá sofrendo esse ataque, eu preciso que a gente comece a atacar isso, mas eu não tenho tempo e nem a profundidade de executar que você vai ter a partir de agora. Mas assim, ele fala assim, porra, eu fui direcionado logo de cara. É o mundo perfeito, né? Porque qual que é a expectativa? A expectativa é que é justamente a minha é justamente o contrário. Chegar numa empresa, num projeto, e o gestor não saber o que o cara de cyber precisa fazer, ou pelo menos o direcionamento, requisitos e tudo mais, para poder fazer a atuação e você entregar um resultado efetivo, tanto para ele quanto para a empresa. Aí eu falei, não, falei, putz, tá tão completo. Tanto eu respondendo as expectativas dele de entendimento do projeto e de negócio, quanto a minha dele de gestão e linha técnica. Eu falei, vamos fazer dar certo. E a gente fez excelentes resultados num curto espaço de tempo Foi lá. muito É, um quando alguém escuta. orquestrador e tal, né? Que a gente começou a... Puta, tá difícil o onboarding, vamos orquestrar. Até a gente trouxe um monte de ferramenta, e-mail age era uma, né? Meio geral. A e-mail age acho que era unânime, né? Todo mundo. E a gente se Sim, colocava como uma sim. empresa agnóstica. Foi um discurso criado. Foi um discurso que deu certo e a gente se posicionou. Na verdade, não era só um discurso, mas um posicionamento que veio, que era justamente isso. Vamos todo mundo junto. É um pedacinho, né? Motor de fraude. Vamos pegar o gancho da. Porque é legal a história de como a Email Age começou a ser difundida aqui no Brasil. Que o pessoal não tem ideia que foi através de companhias aéreas, né? Tem uma história. Bom, espero que eu possa falar, que ninguém fique bravo É comigo. só não falar o nome. Eu não vou falar o nome de ninguém. Fala. Um dos fundadores da Email Age, o cara que fez o algoritmo, soube que estava tendo muito golpe numa companhia aérea, veio, sentou do lado, viu qual era o BO e foi escrever e foi ajudando a parametrizar a ferramenta com a equipe de prevenção de fraude. Na equipe de prevenção de fraude estava o Leandro Garcia. Esse eu posso falar, que é meu irmão. Aí o Leandro Garcia, bom, tem todo lá, a equipe toda, e ele foi ajustando. De repente, estava todo mundo levando o golpe. Aí uma companhia começou a ter menos golpe e a segunda maior começou a levar golpe para burro. Os caras ligaram para a primeira companhia aérea e falaram, cara, o que está acontecendo? Aqui aumentou muito. Ele falou, porque aqui Pois a gente eu colocou, fechei, né? porque aqui a gente colocou uma prevenção de fraude. Ah, é? É. E qual que é? Tal. Volta o que criou o Source, senta do lado da equipe da segunda companhia aérea e resolve. E era a história que a gente contava, né? Você tem uma casa, o quintal, o portão é baixinho, todo mundo tá pulando, pula em todas as casas. Aí você sobe o muro, ele vai pular na casa do vizinho. E foi assim com todas as companhias aéreas. Até essa ferramenta ser de todas. O ecossistema Virou assim, tipo, gigantesco. você tem, eu tenho, você tem, eu tenho. E era uma coisa que fazia sentido na época, porque a gente falava de e-mail, era o único validador. Hoje o e-mail, às vezes tem. Meus filhos acham o e-mail um negócio tipo da pré-história. E-mail? Por que mandou Só por faz e-mail? porque o cadastro. Então, para eles já é um negócio tipo lento, pré-histórico. Então, na época fazia super sentido. Passa no. Como é que é o nome? Passa no Slack, né? No Slack. Então, assim, e aí virou essa cultura. Foi uma coisa muito interessante de você ver todo mundo se ajudando. E as dores são as mesmas, né? E todo mundo tem que ir contra um. Então, assim, eu não vou. Por que eu estou batendo nele? Eu tenho que bater contra um fraudador. Então, assim, vamos junto. E tem, primeiro, o mercado brasileiro tem espaço para todo mundo. Segundo, que são camadas. São camadas, são segmentos diferentes. Então, assim, faz sentido ter esse no começo. Depois, se tem anomalia, não tem anomalia, aí você passa para alguma coisa mais delicada. Agora, se você tem uma conexão. Vamos lá, vocês.
é simples, para que é de prevenção de fraude. O cara entrou para abrir uma conta. Nunca vi essa pessoa, não tenho nenhum tipo de referência. Ele colocou lá um número de telefone celular que ele diz que ele está usando e é uma conexão VoIP. Esse cara é um Poxa. cara? Não é. Quem é que vai usar uma conexão VoIP simulando, emulando Uhum. um celular para abrir uma conta de banco? Abrir uma conta. Não, Não existe. Essa é a primeira anomalia que você falou. Hã? Tipo, por que você deixou passar? Então, assim, e a gente falou até de gestão de perda, né? E de gestão de risco, de prevenção de fraude, que assim, uma anomalia dessa, você já para o processo, você não vai gastar com biometria, com identidade, tirar Uhum. foto, vai para mesa de manual, revisão manual, parou ali. Esse cara eu não quero. Se ele está emulando o celular, eu já não quero mais. Não, exatamente. E hoje, quando você, né, camisa Prove, Ai, chefe, você chega, Red, ó, você chega para oferecer soluções, aquele gestor que está avaliando, ou a equipe que está avaliando, puta, muito legal, tal. Qual que é o principal desafio para você? Beleza, vamos entrar, vamos rodar, vamos assinar o contrato. e Ainda é preço, ainda é fazer uma gestão mais executiva e entender o valor agregado da solução. eu acho que o valor agregado da solução, é entender que é uma camada, às vezes, qual é a camada que aquele produto pertence e o que, que ele vai ajudar na sua dor. É, eu acho que ter cases de sucesso ajudam muito, que aí você fala, cara, olha, já mostrei aqui, funciona. Então, assim, existe a questão de credibilidade, coerência, credibilidade, que você vai vendo. Uhum. Isso eu não tô falando de qualquer indústria, de qualquer empresa. É, e acho que preço não pode ser o diferencial. Tem que ser assim, para essa camada que eu atendo, ou para essa dor aqui, eu vou solucionar isso aqui e você não vai gastar com outras que você iria gastar Uhum. se você for com esse processo para frente. Acho que é isso, entender quais são os verificadores, autenticadores que fazem sentido. Cada indústria tem um. Sim. Então, se a gente falar de negócios, de parametrização de indústria, e vocês devem saber, se eu estou vendendo, sei lá, algo caro, você pressupõe que aquele cara tem mais credibilidade, mais histórico de comportamento, um monte de história. Se eu estou vendendo um joguinho de criança de R$ 2 e eu vejo que aquela conta de telefone tem 3 dias, 5 dias, Uhum. mas o ticket médio é muito baixo e faz sentido aquele CPF estar atrelado Uhum. a um número novo, porque pode ser uma criança. Então, tem toda a indústria, né? Viagem tem um modo de você lidar, eh, eh, Ou a seja, no instituição fim da financeira. conta vai ser a estratégia do cara, né? E assim, você entender qual é o aspecto que pode livrar a sua dor naquela história. Acho que o onboarding é uma dor de todo mundo. Então, verificação de identidade, autenticação Uhum. de identidade, é, usando o celular e o número do celular, é algo que te dá um comportamento. Você não consegue simular ainda, né? Deepfake simula a tua feição, prova de vida, teu vídeo, tua voz. Agora, o comportamento que você tem há 15 anos, que não alterou, e que o seu celular é o mesmo, que aquilo lá está atrelado a um monte de outras contas que estão sérias, então já aconteceu, isso ainda é um É, diferencial. é até uma outra pergunta que sempre acaba vindo nas nossas conversas, né? A evolução tecnológica, a inteligência artificial, o que que ela vem trazendo de diferente num desenho de solução dessa? Por exemplo, a gente não consegue, ainda talvez não consiga relacionar o comportamento dele dos últimos 15 anos, mas hoje, essa semana, foram detectados alguns malwares que foram totalmente desenhados por inteligência artificial, inclusive assinados pelos prompts deles lá e tudo mais, e que eles
conseguiriam fazer uma leitura de você fazendo, você está infectado, você não consegue, você não sabe que está infectado, mas ele consegue fazer uma leitura dos seus movimentos, de como ser feito, dos seus hábitos ali, para poder replicar depois. Hábito, biometria, O comportamental do dedo, a velocidade de teclar, o tudo modo isso, que você segura. porque as variáveis digitais de comportamento também já são sabidos dos fraudadores. Sim, Então, o máximo que eu conseguir replicar de identificação sua, que você está infectado, eu vou tentar replicar isso para tentar forjar um acesso malicioso. entendi. Entendeu? E tudo isso é uma dificuldade, é um bloqueio, ou se não, é um problema que vem vindo nas soluções que você consegue enxergar. Então, a tecnologia existe para o bem e para o mal, Exato. né? Eu não acho que a inteligência artificial vai simular a inteligência humana, porque ele só resolve soluções que ele viu no passado, não as do futuro. Então, assim, ele só consegue olhar o retrovisor e processar dados rapidamente, né? Exato. Agora, o que eu vejo, eu não quero dar dica aqui, mas assim, a questão de hoje, você pegar num script um erro de português, você não vai pegar. Mas, em compensação, a questão de ser genérico, outros detalhes ainda vão ter que ser analisados. Mas eu acho que o elo ainda mais fraco do malware, de tudo que a gente está falando aqui, infelizmente é o usuário. Exato. Então, assim, porque contra um funcionário que empresta o crachá para o outro para passar num lugar que tinha todo um processo, o cara emprestou, a não trocar a senha. O sistema lá parrudo, tem todo um monte de lá, o cara trocar a senha. Aí fica difícil. Mas assim, e tem a questão do golpe, né? E fraude interna, fraude interna. Nossa. Agora, malware tem um modo. Pô, não baixa nada que você não conhece. Verifica a procedência. Não clique em nada. Exato. Sim. Não, A educação, Cai de o novo, né? interesse das pessoas ainda falta sobre o tema. A gente. Acho que foi até eu e o BO que a gente tava conversando, né? BO e eu, a gente tava conversando sobre isso. A gente atende muito funcionário. que Assim, clicou, que fez. atendeu, caiu no golpe. Minto. O Glauco Ferreira, da Super Digital, e eu, né, estávamos conversando sobre isso. Ele falou assim: puta, o que a gente atende de funcionário? Meu pai clicou, meu cunhado, não sei o que, dá uma força aí e tal. É impressionante, porque as pessoas ainda não se aculturam, né, em ter o uso, ser um usuário mais consciente, né? É a questão de credencial. As pessoas cedem suas credenciais o tempo todo. Nesses joguinhos, como eu seria quando eu era criança, como eu Aham. seria se eu fosse um cara, como eu O seria que quando eu você ficar gosta? velha, como eu seria se eu fosse a princesa da, sei lá, na Idade Média. E os caras pegam a sua cara, empresta, entrega e junto estão todos os dados Junto com das os suas redes dados. sociais. Uhum. E às vezes clica e vem o malware e assim vai, é uma bola de neve. Então, assim, eu acho que temos que tratar a educação como algo prioritário. Sim. Se você sabe que um golpe aconteceu e conhece o modus operandi, você não cai. Então, assim, minha mãe quase caiu no. Mãe, me sequestraram. Não cai mais. Uhum. Mãe, toquei de WhatsApp. Faz um pix para mim, depois de 3 minutos. Ela não cai mais. Então, assim, são coisas que você vai contando e as pessoas vai virando conhecimento de causa. Aonde? Que a fraude eu falo que tinham 3 pilares, agora tem 4. Um era urgência, então você tem que correr para fazer aquele negócio, pague agora, clique aqui já, senão Uhum. venceu. O levar vantagem, que era um carro de 17 conto, tá por 3. O levar vantagem foi substituído pelo medo. Então, assim, você levou um golpe, clique aqui. Fale com a central, e o cara Uhum. vai. Então, o medo e a levar vantagem agora são um pilar que às vezes é para um lado, às vezes é para o outro. E o terceiro é a ignorância, não é a ignorância da pessoa da pessoa ignorar que aquele golpe existe.
Então, acho que isso são fatores, esses 4 fatores, se a gente conseguir trabalhar de um modo para o usuário final, porque, pô, eu quero proteger a minha mãe, a sua mãe, a mãe dele, todo mundo. Então, assim, falar sobre fraude, contar os casos, tá fazendo comunicações como essa, pode alguma hora chegar na mãe de todo mundo, na prima, no irmão, Sim. e salvar de uma roubada, né? Porque além de tudo, a fraude, Ih, tá acabando. A fraude, e o crime financeiro, e todas essas ações, elas não impactam só financeiramente, ou credibilidade de uma empresa, ou dados e tudo. Ela avassala a saúde de uma família e de uma pessoa. Então, se a gente está falando só de fraude bancária, mais ou menos, mas fraude de Tinder, com sequestro, ou sextorção, com criptomoeda, as pessoas ficam abaladíssimas. Você pode levar a uma depressão, você pode levar. Tem casos de suicídio. Então, são coisas sérias. Como é que. Eu rio porque como é que o bonitão vai contar em casa que eu sofri um sequestro relâmpago no Tinder? Nossa. É mais ou menos isso que ela tá falando, né? Assim, principalmente se você tá fazendo a coisa ali na surdina, escondidinha, na escondidinha. surdina. Olha, gatinho, eu sou uma mega gostosa, jovem. Eu tô aqui na Brasilândia. Encontra Vem aqui, 11h30. não precisa pagar jantar. Eu lembro que lá E aí o atrás cara vai. eu tive um Então. amigo que me chamou pra falar assim, como é que eu vou falar que eu bati o carro aqui? Que eu tava fazendo aqui? Você Então, mas é porque é isso, porque quando a gente está no conforto do nosso celular, muitas vezes pro golpista tem a sensação de impunidade, e para nós, você está dentro do teu carro, você está dentro da tua casa, você tem a sensação de segurança, porque você está na segurança da sua casa. Então a gente tem que perceber que isso é um oráculo Sim. que está aberto para o bem e para o mal. Desconfie. Você não sabe? Desconfia. Exatamente. Não confia em É ninguém. impressionante como esse tema sempre vem, né? Sempre cai. E sempre leva pro mesmo lugar, sempre né? mesmo É leva pro lugar. impressionante. Andréia oferecendo solução, já virou pro cliente e falou assim, cara, acho que isso não serve para você. Eu acho que sim, todas as vezes. Eu nem gosto, eu sou marketing, eu não sou vendas. Eu Ah, não sei sim, vender sim, um verdade. chiclete, eu sei vender uma história, uma ideia, um conteúdo técnico, uma percepção, né? A educação. Mas eu acho que sim, eu sou extremamente condizente com o que eu apresento, que eu acho que é golpe. Eu acho que alguém falar, vender qualquer coisa, a qualquer momento, por uma vantagem financeira, tá errado. Tem que ser honesto, tem que falar, não é sua dor. Isso aqui não vai resolver teu caso. E, cara, credibilidade. Eu acho que credibilidade é um negócio que você passa com o tempo, Sim. com um comportamento coeso. Você não pode, de um dia para o outro, começar a falar, venda já, compra isso, que vai ser incrível amanhã. Não, desculpa, o que eu achava que era incrível agora não é. A banana tá incrível para. Tem potássio, amanhã eu estou falando que tomate. Não, né? Verdade. Então, Deixa coerência. eu fazer uma pergunta também, rapidinho, que nosso tempo já está acabando. Qual que é o futuro da Fraud Day? O que você imagina? Olha, eu acredito que continuar trazendo informação, trazendo o network, as pessoas se verem. É muito importante, tanto na parte de educação quanto de conteúdo, mas promover essa colaboração. E a colaboração, quando você conhece as pessoas olho no olho, você sabe para quem ligar, você se sente mais confiante. E acho que o futuro da prevenção de fraude é mais sólida e o fraudador mais fraco é essa união. Então é a colaboração. Colaboração e conteúdo de ponta, trazer novas práticas, inclusive questões como deepfake,
como inteligência artificial, as questões da migração do mundo do crime físico para o digital, a questão de centrais telefônicas criadas dentro de presídio, que hoje são usadas aí para cometer fraude, então tecnologia de hardware também, conscientização, algumas coisas que eu ouvi no Piauí que eu achei incrível, que tinha um cara falando qual câmera XPTO que você vai pôr na rua para identificar, que não sei o quê. O cara bateu na mesa. Pô, eu fiquei fã do cara, secretário de segurança do Piauí. O cara pegou e falou assim: meu irmão, tem rua que ainda não tem luz. A percepção de segurança, a percepção de segurança, diferente. muitas vezes ainda está na luz. Então, assim, é pensar na segurança, na justiça, na perícia, na prevenção de fraude, como uma coisa da sociedade para a sociedade, e pensar que às vezes tem algumas coisas de base que ainda não foram feitas. E você está falando em XPTO, tecnologia, e aí às vezes está faltando um conhecimento no desenvolvimento do produto. Sim. E outras coisas. Então, assim, acho que o futuro da prevenção de fraude é a colaboração, sendo Fraud Day, Prevention Talks, sendo Fraud Section, sendo esses workshops que estão acontecendo em outras regiões do Brasil. Legal. Foi muito rico o que houve no Piauí, e vai ter uma segunda edição, já está procurando data, vai ter um em Santa Catarina, com Coar, Natel, todo Legal. mundo. Então E acho que até trazendo esse gancho, né, pessoal, para quem estiver assistindo, até insistir aí nas suas casas, para que esse evento continue acontecendo, um evento tão importante pro ecossistema, acho que vale a pena a gente, de alguma forma, tentar apoiar, não digo só financeiramente, mas acho que apoiar com conteúdo, se disponibilizando para gerar conteúdo para o evento, para gerar insumos para o evento, acho que é muito importante, porque a gente precisa cada vez mais se reforçar, não só dentro dos segmentos de cada casa, mas como um ecossistema como um todo. Porque se você for pensar assim, eu uso o banco para comprar uma passagem aérea, para pagar minha conta de telefonia, para pagar minha conta de luz. Então, assim, tudo vai desembocar num lugar só. E a gente trazer a robustez para todos os pontos, acho que é muito importante. A gente discutir em todos os pontos, acho que é muito importante. aí eu vou fazer um agradecimento. Claro. Patrícia Quadros e o Pedro Tavares, que me escutaram, que a gente foi almoçar para poder trazer alguns conteúdos, e que são os responsáveis pela organização, hoje lá dentro da empresa, que é a gestora do evento. Legal. Tá agradecido. Agradeço. Gente, a gente ficaria aqui mais 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, qual que é o bom disso? Andréa volta. Volta. Já deixa marcado. A gente já faz aí uma parte 2 com ela pra gente continuar esse papo que foi muito rico. Mas tudo chega ao fim. Tudo chega ao fim. Né? Ela mesma sabe que vários casamentos chegaram ao Tudo chega ao fim. Chega ao fim. Tinha que ter validade. Eu acho Mas que olha só, para vocês verem como quem fala que casamento é ruim, não é. na verdade, Ela já teve vários. eu gosto de colecionar Gosto de opções. aliança. Colecionar aliança, vestido, sobrenome. A gente tem até uma perguntinha final, né? Sim, que é se você pudesse dar um conselho e fazer assim, que esse conselho virasse uma lei para a humanidade. Assim, Andréa, a imperadora do mundo. A partir de hoje, a minha lei é... Seja gentil com o próximo, seja gentil com a sociedade. É muito importante ter uma visão gentil e educadora. Eu fui professora de MBA lá atrás, que eu acabei esquecendo de contar, e sou mãe, né? Então, acho que a educação, quando você quer, você às vezes fala coisas duras, mas para um mundo melhor. Eu acredito no mundo melhor.
Eu sou meio poliana, mas eu acredito. Eu acredito que fazer o bem faz bem, ser gentil, é um diferencial e podia mudar o mundo. Aí você tem algumas considerações finais? Você tem um momentinho seu que você pode falar, se quiser mandar mensagem para alguém. Mixe, eu te amo. Crianças. Não, tô brincando. É, isso, acho que se todo mundo fizer a sua parte, compartilhar conteúdo de golpe com a família, sentar no Natal, é chato, gente, Conscientizar, mas né? falar, por favor, vamos combinar um negócio? Se a gente for pedir empréstimo um para o outro, um dinheiro, quando eu precisar, eu vou fazer videoconferência e eu vou falar, manda um beijo pro Lulu, que era o nome do cachorro, o primeiro cachorro que a gente teve. Combina um password com todo Sim, mundo exato. e combina que se eu for pedir dinheiro para você, eu vou te ligar em videoconferência e você vai sentir minha voz, a gente conversa, pergunta coisas da vida, do dia a dia, ou de ontem, que você sabe da pessoa. Então, não caia em golpe, não clique em nada, não doe sua credencial de graça, fique esperto. Lembra, você pode estar olhando o teu celular da sua casa, mas você não sabe quem está do outro lado. Maravilha. Queria agradecer demais a presença, ter aceitado o convite, de ter vindo aqui compartilhar esse conteúdo riquíssimo com a gente, tá? Espero que você venha na parte 2 para a gente continuar, que a gente tem muito assunto Com ainda certeza. para poder Parabéns, fazer. Tem menino. bastante. Muito gostoso estar aqui. Obrigada, Maravilha, viu? né? Nós que Nós que agradecemos. agradecemos. E, bom, você que está assistindo a gente, as iniciativas aqui, a gente precisa de apoio para isso, para a gente tornar a sociedade cada vez mais segura. Acredito que um pouco desse conteúdo a gente espalhando já vai fazer a sociedade um pouco mais segura. Semana que vem tem mais, assim esperamos. Se você quer sentar aqui, você que é conhecido da gente, que tá no meio aqui, quer sentar aqui, fale com a gente, quem tiver nosso contato, pra gente bater esse papo também. Meninas do Risk Woman, espero vocês. E assim como outros convidados, mas vai ser muito bom falar da iniciativa de vocês aqui. E, bom, é isso, né, Richard? E vocês, convidados ou não, clica, curte, já compartilha. Provavelmente vai ter alguém que vai precisar ouvir a mensagem ou parte dela para trazer a consciência ou para nunca mais cair no tipo de fraude. Tá bom, pessoal? Eu queria agradecer novamente a presença da Andrea, do Brunão. Tá Valeu, gente. E vem coisa boa por E aí, vem hein? coisa A boa nossa por aí. mentoria tá saindo do Acompanha a forno. gente nas redes sociais, no canal do YouTube, que a gente sempre vai ter umas informações quentes para trazer para vocês, fechado? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.